Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Bom galera, eu vou gravar esse vídeo como se fosse para quem nunca me viu, tá bom? Então, se você chegou nesse vídeo aqui através do YouTube, através de alguma indicação, seja muito bem-vindo. Se você não sabe do que se trata, né? Apesar do título, eu morei no Japão 25 anos, eu tenho 48, fui para lá com 23 e vim passear final do ano passado. Depois de 10 anos sem voltar para o Brasil, eu vim passear no final do ano passado e resolvi fazer check-up de saúde, né? Alguns exames. E no final das minhas férias, que eram de 2 meses, né? Dezembro e janeiro, foi diagnosticado um câncer avançado de próstata. Aí eu retornei em fevereiro para o Japão para vender as minhas coisas. Fiquei lá em torno de 45, 50 dias até resolver tudo, né? Entregar apartamento, vender carro, moto, móveis, pôr as coisas em dias lá, as contas em dias, enfim, impostos e tudo mais, e retornar para o Brasil para, enfim, começar o meu tratamento. Ainda nem começamos, tá? O que eu tenho de exame hoje, né? Foi feito... Eu vou deixar no canto direito da tela alguns vídeos que já foram feitos, né? Quem já assistiu, tudo bem, mas quem não assistiu, assista, por favor, para você entender um pouco melhor. Foi feito o exame de PSA, que é o intuito desse vídeo, né? Conscientizar principalmente os homens, mas também as mulheres a fazer o autoexame do seio, né? Do câncer de mama. Mas os homens que estão tabu, né? Do toque e tudo mais, faça o exame de sangue, de PSA, peça para o seu urologista. Passe por um urologista e peça o exame de PSA, que é feito através do sangue. Se sair alterado o exame de sangue, aí sim vai ser necessário fazer o toque, que não é um bicho de 7 cabeças, ok? No caso, se tiver com o tumor, sim, vai ser bastante incômodo e doloroso, e dolorido, tá? Porque doeu bastante. Enfim, fiz o exame de PSA, foi constatado que estava muito alterado, pediu a ressonância magnética, eu fiz a ressonância, aí sim foi diagnosticado um câncer já avançado, pelo PSA já foi, mas pela ressonância confirmou o câncer de próstata avançado. Avançado é o quê? Metástase já. Não está só local, ele já está espalhando, ok? Aí eu fui para o Japão, no retorno agora, eu fiz a biópsia, tá? Foi sem sedação, tem um vídeo no canto direito da tela também, assista, por favor. Foi sem sedação, então doeu um pouquinho. E saiu o resultado, tá? Qual que é o intuito deste vídeo? Não só conscientizar, mas eu sei que eu não sou o único. Tem muitos seguidores, muitas pessoas, talvez alguém que você conheça que esteja passando por este problema, por esta doença que é o câncer, né? Que é uma doença que sim, o próprio nome tem muitas pessoas que evitam de falar, que assusta, né? Porém, não é o fim da linha. Pode ser que seja para alguns. Eu já perdi familiares para isso, né? Para essa doença, para o câncer. Você deve conhecer alguém que já faleceu de câncer, mas o mais importante é se manter firme, independentemente das circunstâncias, tá? Eu vou dar o meu exemplo para vocês mais no final do vídeo, para vocês terem uma ideia, mas o importante é manter-se firme, né? Porque o seu psicológico, o seu estado emocional que vai definir, né? Se você vai continuar lutando ou se você vai se entregar, tá? Então, o resultado que saiu da minha biópsia foi Gleason 7, em algumas partes que foram coletados 16 pedaços, né, do tumor, em algumas partes 3+4, em algumas partes 4+3. Eu não sou um especialista, então não sei dizer para você aonde foi 4+3 e aonde foi 3+4. Essa escala Gleason é o que mede a agressividade do câncer, tá? A escala Gleason ela vai de 6 a 10, sendo 7 a agressividade intermediária. Eu comentei isso acho que no Instagram, o pessoal falou assim, como assim? Eu não sei te explicar como assim, mas a agressividade ela não é tão agressiva, mas não é tão menos agressiva. É intermediária, é meio, tá? Sendo que o 4+3 é um pouco mais agressivo e o 3+4 um pouco menos agressivo, mas é câncer do mesmo jeito, né? É talvez o tipo de célula, né, cancerígena que está ali no local. Enfim, isso
vai ser dito a partir provavelmente do próximo vídeo aí que eu já vou ter passado pelo oncologista. Graças a Deus já foi marcado, né, o oncologista no Hospital do Câncer daqui de Presidente Prudente, graças a Deus. Já tá tardio, né, porque foi diagnosticado em janeiro deste ano, 2025, um câncer que já estava provavelmente há um ano comigo. Então já está 1 ano e meio esse câncer aí sem tratamento. Como eu disse, explicando para quem está vendo pela primeira vez, hoje estou com sintomas moderados a leves, eu não tenho muitas dores. Já tive mais quando eu fui para o Japão, porque lá estava extremamente frio. Então eu passei por uns 45 a 50 dias ali com bastante dor no Japão, porque estava nevando, estava o extremo do inverno lá no Japão neste período. Retornei para o Brasil e deu uma amenizada. Porém, contudo, todavia, agora é outono aqui, e aqui em Presidente Prudente deu uma caída na temperatura essa semana. Essa semana eu tô sentindo um pouquinho de dor nas pernas, que é o principal do câncer de próstata, né? A metástase é óssea. Mas o que eu quero dizer para vocês, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas extra-doença que eu tenho passado, que são maiores, é complicado dizer, porque tipo assim, é o que eu disse, inclusive pro Gabriel, né, que é o psicólogo que se ofereceu, seguidor há 5 anos do canal, que se ofereceu para me dar um acompanhamento psicológico. O que eu disse para ele foi o seguinte, até peço para quem quiser seguir ele no Instagram, ele atende online, tá? Ele tá fazendo gratuitamente, ele vai me acompanhar durante todo o período do tratamento. É um cara, gente boníssima. Quem quiser segui-lo para fortalecer, em troca da bondade que ele tá tendo comigo, né? Do carinho que ele tá tendo comigo. Eu peço para que vocês, por favor, fortaleçam ele. Tá aqui o arroba dele, por favor. Então, o que eu falei pro Gabriel foi o seguinte, pode parecer até pesado, né, o que eu vou falar, mas o câncer hoje, na minha concepção, é o menor dos meus problemas. Que eu tenho sofrido muito, 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 com duas coisas ao mesmo tempo, que é depressão. Depressão é excesso de passado, e ansiedade, que é o excesso de futuro. Eu deixei de viver o presente. Então, é só um depoimento, mas mesmo assim eu tenho me mantido firme. Só para explicar para vocês, não quero ser pessimista ou me vitimizar no vídeo, mas é principalmente para as pessoas que estão passando por isso, né? Eu estou passando por isso praticamente sozinho, se não fosse vocês aqui do canal, porque amigos, cada um tem sua vida, e isso eu já tinha consciência, e nem quero que alguém pare a sua vida por mim. Infelizmente, sou um cara solteiro, se eu tivesse uma esposa, provavelmente a minha esposa ou teria largado de mim, se ela fosse muito, muito ruim, ou estaria cuidando de mim, seria menos doloroso. Eu sou um cara solteiro que ficou 25 anos fora. Tem vídeo no canto esquerdo, direito aí, ó, canto direito, explicando por que eu voltei pro Brasil, tá? Pra tratar aqui. Fiquei 25 anos fora, então a própria família se acostumou sem a minha presença. Então não é agora que eu tô doente que vão ficar aqui, em cima de mim. Cada um tem sua vida, cada um seguiu o seu rumo. Então eu tô com excesso de passado, porque depois de estar aqui, me arrependi de ter voltado. Deveria ter ficado lá, mas sob pressão, acabei tomando algumas decisões que hoje eu vejo que me prejudicaram bastante, né? Então esse é o excesso de passado, que ainda, como eu queria estar lá, entendeu? Não tá aqui morando de favor, estou há 6 meses sem ter renda, por mais que eu trabalhei 1 mês e pouquinho lá no Japão enquanto eu estava vendendo minhas coisas, porque eu sou um cara trabalhador, acredite, desde o início das férias até hoje, são 6 meses sem renda, só vejo o pouquinho do meu patrimônio que eu construí em 25 anos se dissolvendo, se acabando, porque o custo de vida no Brasil tá caro, foi passagem aérea 2 vezes, né, da viagem para cá das férias, dinheiro que eu gastei nas férias que eu não sabia que eu estava doente, né, que eu havia planejado que em 2025 agora eu recuperaria esse dinheiro, né, depois o dinheiro da passagem de vinda para o Brasil, que é 10 mil reais. Só vinda, não, ida e volta 10 mil reais, Então só de passagem foi beirando uns 20 mil reais, ok? Mas pensão alimentícia que eu tenho que pagar, entendeu? Etc e tal. E só dinheiro saindo. E tem vídeo também no canto direito da tela explicando o porquê que eu não estou trabalhando, né? Começar o tratamento, definir o tratamento, aí eu vou ver o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer ou não, ok?
Então, mas é isso, esse vídeo é mais para conscientizá-los, tanto homem ou mulher, para fazer autoexame e cuidar da saúde, né? Principalmente o câncer, que é uma doença muito silenciosa. Você não vê? Eu fiquei praticamente 1 ano aí com a doença já crescendo dentro de mim, tive alguns sintomas leves que no vídeo do Canto Direito explica melhor isso aí, e quando eu fui descobrir, já não tarde demais, mas de uma forma que já um pouco mais complicada, segundo o que eu tenho ouvido dos médicos até hoje. Isso agora o oncologista vai ver o resultado da biópsia, né? E também, provavelmente, eu não sei o que ele vai pedir, mas provavelmente, pelo pouco que eu já pesquisei e tenho estudado, vai ser ou PET scan, ou se não, o CT, a cintilografia óssea, que é, leigamente falando, um raio-x mais profundo, mais detalhado, mais invasivo, assim, né? Vai pegar mais aonde está a metástase desse câncer e, através do resultado da biópsia, também definir que tipo de tratamento. Se é químio, que eu acredito que no meu caso não, radioterapia provavelmente, e o que eu mais temo, que é a ansiedade, que é o excesso de futuro, eu estou super preocupado com o tratamento, é a castração química, né? O bloqueio hormonal, que no caso de câncer de próstata, como ele se alimenta principalmente de hormônio, e a minha testosterona natural, ela tá 726, que isso seria ótimo, excelente se não tivesse o câncer, né? Que uma testosterona natural num homem é de 200 a 800. A minha tá quase no teto, porque eu sempre treinei musculação, né, esportes e suplementação. O fato da testosterona estar alta também foi um agravante, né, para esse câncer crescido e espalhado tão rápido, de repente. Então, principalmente o bloqueio hormonal, no caso do tratamento do câncer de próstata. Se você der um Google aí, que seja na inteligência artificial ou no próprio Google, quais são as reações adversas e os efeitos colaterais de um bloqueio hormonal, de uma castração química, se você não ficar assustado ou com, no mínimo, empatia por mim, pelos meus pensamentos, você não tem sentimentos, você não tem coração. Que é o que mais está me assustando no momento atual. Mas mesmo assim, estou aqui, gravando um vídeo para vocês, me mantendo firme, me mantendo na fé, e eu creio, né, para quem, a grande maioria, eu acredito eu, que me segue é cristão, né, acredita em Deus, eu respeito quem não acredita, quem não acredita e me segue sabe que eu respeito, mas que eu vou ser curado e vou ser o testemunho dessa cura para a honra e para a glória do nome de Deus. Porque por mais que eu estou vivendo em pecado, já fui batizado na igreja evangélica, mas hoje sou um cara que estou vivendo em pecado, infelizmente, mas eu ainda pretendo voltar para os caminhos de Deus e do Senhor. E tudo isso faz parte da caminhada. Eu tenho fé que na hora certa vai dar tudo certo e vocês vão ter muito orgulho de mim ainda. Eu espero muito isso, tá? Mas era só um vídeo para falar que finalmente, né, demorou, não saiu na data prevista, mas saiu o resultado da biópsia. O resultado, para quem já passou por isso ou está passando por isso, é esse Gleason 7, 4 mais 3 e 3 mais 4, tá bom? Graças a Deus não é o 8, 9 ou 10, né, que já é muito mais agressivo, é o tipo de, talvez, eu não sei, não posso nem falar que de repente tem alguém com Gleason 8 e 9, eu não posso dar minha opinião pessoal aqui para não influenciar, né, mas eu acredito que seja o tipo de câncer que o médico chega a dar prazo, né, fala, ó, se você não começar urgente tratamento, você tem 1 ano de vida, 6 meses, sei lá. Então eu acredito que o meu caso já não é o tão agressivo de me dar um prazo de validade. Que por mais que a princípio falaram que é incurável por estar em metástase já, eu acredito na cura, né? Tudo isso a gente vai estar conversando nos próximos vídeos aí, depois de ter passado realmente pelo oncologista, definir o tratamento e vamos para cima, né? Não tem opção? Então vamos sem opção mesmo. A opção agora é lutar pela vida, tentar de alguma forma ter uma vida normal mesmo durante o tratamento, mesmo que sozinho. E como brincando eu disse nos penúltimos vídeos do canal aí, que é o da festa japonesa aqui em Prudente, eu vencendo esse tratamento, eu não quero envolver ninguém agora durante o tratamento, sabe? Já que eu tô solteiro, continuar solteiro, porque eu não acho justo
arrumar uma namorada ou trazer alguém para essa caminhada. Essa caminhada é minha. Ninguém tem que sofrer junto comigo, entendeu? Mas eu sendo cura, eu posso estar errado. Eu posso estar errado, tá? É o que eu disse. Se eu tivesse já uma companheira, ela ia compartilhar disso, dessa caminhada comigo. Mas eu não acho justo agora eu, solteiro, trazer alguém para esse caminho comigo, entendeu? Eu passando por este caminho e vencendo, chegando, atravessando a linha de chegada, aí eu falei brincando, mas de repente seja um papo sério que eu tô beirando 50 anos e ninguém quer ficar sozinho para sempre. Arrumar uma namorada aí, arrumar uma parceira e seguir a minha vida, certo? Então é isso, mas agora neste exato momento o mais importante é o apoio de vocês, conto muito com isso, continuem orando por mim, continuem torcendo por mim. Enfim, eu não vou ficar mais aqui fazendo campanha, apesar de que eu coloco em todo comentário lá o Pix, né? Se você puder ajudar. Como eu disse, tenho dinheiro ainda, né? Tenho o meu dinheirinho, só que eu estou 6 meses sem renda. O meu dinheiro tá acabando, entendeu? O meu dinheiro tá se dissolvendo. Não sei quanto tempo ainda vou ficar sem renda, sem trabalho. A única renda que eu tô tendo são os vídeos do YouTube, que é um AdSense muito baixo, tendo em vista a quantidade de visualizações e de seguidores que eu tenho. Você pode ajudar compartilhando o vídeo, pode ajudar deixando like, comentário, para o engajamento aumentar e o YouTube entregar mais para novas pessoas. Caso seja você essa nova pessoa, se inscreve, por favor. Também ajuda, né, a quantidade de inscritos no engajamento do canal. Como eu disse, no primeiro comentário vai estar fixado o Pix. Se você puder ajudar com R$1.000, a quantidade que Deus tocar no seu coração, será bem-vindo. E eu estou pensando que eu não faço a mínima ideia de fazer ação que eles falam no Instagram. Que, enfim, eu anunciei os iPhones. Esse aqui é o meu, né? Que eu comprei antes de saber que estava doente. Senão eu não teria gasto dinheiro com o iPhone 16 lá no Japão. Comprei um iPhone 16 antes de vir passear. Eu tenho um 14 Pro e um 13 Pro. Que seja um deles. Fazer uma ação no Instagram. Como se fosse, eu não sei, é crime aqui no Japão, né? Fazer aqui no Brasil. Fazer rifa, esse tipo de coisa. Mas uma ação solidária que eles fazem, né? É uma forma, sei lá, de burlar isso aí. Para arrecadar fundos, né? Para a minha sobrevivência, alimentação, aluguel. Tô pagando aluguel aqui, o apartamento da minha mãe é alugado. Eu falo que é dela, mas não é. A gente tem uma casa, que é onde era a farmácia do meu pai, em outro bairro, que ela alugou lá, inclusive o salão comercial e o sobrado, e aqui é alugado. Então eu tô pagando aluguel, como eu tô morando sozinho aqui, eu tô pagando aluguel aqui. Tô pagando a pensão ainda, entendeu? E sem renda, e tendo que me alimentar, enfim. Então eu tô pensando, se você sabe como fazer isso e puder me ajudar, me ajude. Que eu já mandei mensagem para 2 que eu vi que eu tô seguindo, que faz esse tipo de ação, os caras não me responderam. Eu gostaria muito de fazer um sorteio de um iPhone, ao invés de ficar só pedindo e não dando nada em troca, além da minha presença virtual para vocês. Então eu gostaria de fazer uma ação solidária dessa aí, de um iPhone 13 ou do 14, ou de um drone, ou de um notebook, para que eu consiga arrecadar fundos para continuar aí. De repente, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar durante o tratamento. E, enfim, é isso. Espero que, de alguma forma, esse vídeo ajude, porque tem muita gente, muito homem, que tem preconceito, medo e o tabu de não querer fazer o exame de câncer de próstata. E não é toque, como eu já expliquei no início do vídeo, é o exame de PSA. Então, se você não fez ainda, nos primeiros vídeos meus eu fiquei muito feliz, teve muito seguidor que foi fazer, teve amigo meu daqui de Presidente Prudente que foi fazer na mesma semana. Então, não espere mais, porque às vezes você não está se atentando, está com algum sintoma e nem imagina que possa ser. Então, se diagnosticado precocemente, a chance de cura 100% é maior. Você, mulher, faça também o autoexame, faça a mamografia, procure sempre seu ginecologista, esteja sempre cuidando de sua saúde, ok? Se exercite, se alimente saudavelmente e, principalmente, o emocional. Seja muito feliz. Perdoe,
quem tiver que perdoar, não guarde rancor, peça perdão para quem precisar pedir e seja feliz, tá ok? É o que eu peço para vocês, porque existe um estudo sim, que pode ser genético, o câncer, como eu tenho muitos casos na família, mas o principal, se você já tem a predisposição, é o emocional. E os últimos 2 anos da minha vida eu sofri muito, 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 tá? Sofri calado. E essa implosão fez aflorar, começar a dar defeito e, enfim, eu não sei como pode ter originado isso, mas com certeza o fator emocional foi muito forte. E eu jamais reclamei isso pra vocês nos vídeos, eu tava no Japão ano passado inteiro, enfim, eu implodi o meu emocional, não transpareci pra ninguém, vivi dando sorriso, mas por dentro estava muito mal. Então seja feliz, viva bem, e eu desejo isso para cada um de vocês, do fundo do meu coração. Façam os exames, cuide da saúde, fiquem com Deus, até um próximo vídeo neste mesmo canal. Você é no Japão, mas eu tô aqui no Brasil. Beijos, abraços, tchau.